Durante 30 anos, um carro funerário Cadillac 1949 ficou apodrecendo dentro de um galpão trancado em Porto Bragança, no interior de Minas Gerais, dado como definitivamente morto por todo especialista que já havia posado os olhos sobre ele. Quando a bilionária CEO Cecilia Whitmore se preparou para vendê-lo como sucata, um pai solo sem dinheiro, chamado Ivo Mercedes, pediu apenas uma noite para provar que todos haviam deixado passar algo. Ao amanhecer, o motor V8 rugiu de volta à vida, mas o verdadeiro segredo jamais esteve escondido debaixo do capô. Ele estava selado atrás dos painéis falsos do caixão, na parte de trás, e era forte o suficiente para derrubar um império bilionário. Porto Bragança era o tipo de cidade que outrora havia prosperado sobre trabalho de verdade. Sul Porto era margeado por galpões que costumavam zumbir com maquinário, muito antes de torres de vidro tomarem metade do horizonte. Ivo Mercedes havia crescido vendo essa mudança acontecer, e passara a maior parte de 2 décadas tentando se agarrar a um ofício que cada vez menos gente parecia valorizar. Havia criado a filha sozinho depois de perder a esposa, trabalhando noites e fins de semana para que ela pudesse terminar os estudos e construir uma vida em outro estado, uma vida da qual ele se orgulhava silenciosamente, ainda que isso o deixasse quase sempre só. Quando ele se plantou diante do galpão da Whitmore naquela manhã, suas mãos carregavam mais cicatrizes do que sua conta bancária carregava reais, e nenhum dos 2 fatos o incomodava tanto quanto as pessoas supunham que deveria. O que ele não conseguia tolerar era ouvirem dizer que uma máquina estava acabada só porque todo mundo tinha parado de escutá-la. Ivo Mercedes chegou ao galpão histórico Whitmore numa manhã cinzenta com uma caixa de ferramentas que já havia visto tempos melhores, contratado por diária para consertar a fiação elétrica de uma empilhadeira que mais ninguém queria tocar. Ele precisava muito do dinheiro, já que o senhorio do pequeno depósito onde vivia já havia mandado um aviso de despejo e não sobrava espaço para orgulho num homem contando os últimos trocados. Enquanto trabalhava debaixo da empilhadeira, um som metálico fraco chegou até ele por trás de uma cortina industrial pesada no fundo do prédio, um som deliberado demais para ser vento ou ferro se acomodando. Ele largou a chave de boca, afastou a cortina e se viu diante de um Cadillac Série 75 de 1949 que outrora servira como carro funerário. Poeira cobria cada centímetro da carroceria. Os pneus haviam murchado décadas atrás, e o interior apodrecera em ruínas. Ainda assim, havia algo naquele carro que se recusava a parecer abandonado. Ivo já tinha anos suficientes de convívio com máquinas velhas para saber que descaso e mistério muitas vezes usavam a mesma camada de poeira, e aquele carro usava as 2. Ela se agachou ao lado do chassi e notou detalhes que um inspetor descuidado teria deixado passar por completo. O chassi fora reforçado à mão, não por máquina de fábrica, e o revestimento de madeira no compartimento traseiro era de nogueira maciça, e não o fino laminado usado nos modelos padrão da época. O motor também não batia exatamente com a configuração de fábrica, e um pequeno emblema em forma de asa de pássaro fora entalhado sob uma das maçanetas, desgastado pelo toque de anos, não pela poeira. O mais estranho de tudo, o odômetro havia congelado em 10.049 milhas, um número específico demais para ser acidente. Antes que Ivo pudesse examinar qualquer outra coisa, Baltazar Voss, o gerente do galpão, veio marchando e o avisou asperamente para nunca mais tocar naquele carro, explicando que ao menos uma dúzia de tais especialistas já o haviam examinado e declarado o motor permanentemente travado. Baltazar administrava aquele galpão havia quase 20 anos, tempo suficiente para lembrar de quando o Cadillac chegou coberto por uma lona, com a ordem de nunca ser mencionado a ninguém fora da família. Ele vira equipes de restauração, peritos de seguradora e autoproclamados colecionadores irem e virem, cada um cutucando o motor por uma tarde antes de declará-lo uma causa perdida e seguir para projetos mais fáceis e lucrativos. Todos os laudos concordavam na mesma conclusão, que a corrosão interna havia soldado os pistões às paredes dos cilindros, além de qualquer esperança de separação. Baltazar passara a acreditar nesse veredito também,
Não porque entendesse de motores, mas porque a repetição tinha o costume de virar fato, quer alguém testasse de novo ou não. Ver Ivo ajoelhado junto ao chassi com atenção silenciosa e metódica o deixou incomodado de um jeito que ele não sabia explicar de imediato. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cecilia Whitmore chegou com o tio, Norberto Whitmore, e um conhecido leiloeiro chamado Ronaldo Madocho. Cecilia anunciou secamente que o Cadillac seria vendido na manhã seguinte, junto com um lote inteiro de sucata, abrindo caminho para um novo centro comercial que a empresa pretendia construir no terreno. Ronaldo mal olhou para o carro antes de declará-lo valendo menos de R$ 26 mil, citando décadas de decadência e falha mecânica irreversível. Ivo, ainda por perto, falou sem querer, insistindo que o carro não estava morto, apenas fora feito para parecer assim por alguém que queria vê-lo esquecido. Norberto riu dele abertamente, perguntando o que um consertador de empilhadeiras poderia saber sobre um Cadillac histórico, e Cecília, fria e impassível, ordenou que Ivo voltasse ao trabalho designado. Ao se virar para sair, ele notou uma única gota de óleo fresco no chão de concreto sob o motor, impossível para um carro que supostamente não rodava havia 30 anos, e entendeu na hora que alguém estivera dentro daquele Cadillac muito mais recentemente do que qualquer pessoa naquela sala queria admitir. Antes que Cecília pudesse deixar o galpão, Ivo se aproximou dela diretamente e pediu um dia para adiar a venda. Ela recusou sem hesitar, explicando que a empresa já havia perdido centenas de milhares de reais mantendo relíquias que não geravam lucro, e que a paciência com objetos sentimentais tinha se esgotado anos atrás. Ivo explicou que o motor não estava simplesmente enferrujado no sentido comum, mas travado por um mecanismo artesanal ligado ao trem de força, e que forçá-lo a ligar sem entender esse mecanismo destruiria o bloco por completo. Norberto interrompeu na hora, chamando a segurança para retirar Ivo da propriedade, visivelmente mais agitado do que a situação parecia justificar. Ivo permaneceu calmo e ofereceu um acordo simples em vez de ir embora. Propôs que restauraria o Cadillac ao funcionamento antes das 8 da manhã seguinte, sem cobrar nada se falhasse, e assumindo total responsabilidade financeira por qualquer dano causado. Em troca, se conseguisse, Cecília o deixaria inspecionar o compartimento traseiro antes que o veículo fosse a leilão. Cecília notou que a expressão de Norberto se contraiu no instante em que Ivo mencionou o compartimento traseiro, ainda que ele rapidamente recompusesse o rosto na compostura de sempre. Ela aceitou o desafio, não porque acreditasse em Ivo, mas porque queria provar de uma vez por todas que nenhum segredo remanescente restava no passado da família que valesse a pena proteger. Ronaldo zombou de Ivo na frente da equipe, insistindo que um homem sem oficina, sem equipe e sem equipamento de diagnóstico jamais reviveria um carro morto havia décadas. Cecília lhe deu exatamente 14 horas. A notícia da aposta correu depressa pela pequena equipe noturna que ainda terminava o inventário antes que as equipes de demolição chegassem ao amanhecer. Alguns achavam que Ivo era tolo por arriscar o pouco dinheiro que lhe restava numa máquina que havia derrotado especialistas mais bem financiados por 4 décadas. Outros o admiravam em silêncio, reconhecendo algo familiar num homem disposto a apostar tudo no próprio julgamento quando ninguém mais respondia por ele. Baltazar não ofereceu nenhum incentivo em voz alta, mas deixou as luzes do galpão acesas além do horário do seu turno e cuidou para que o armário de ferramentas ficasse destrancado. Um gesto pequeno que não lhe custou nada e significou mais do que qualquer um dos dois admitiu. Ivo mal notou o tempo passar assim que começou a trabalhar, caindo no mesmo ritmo em que confiava havia 20 anos, escutando o metal do jeito que outras pessoas escutam uma conversa. Começou recusando-se a remover o motor de saída, optando em vez disso por seguir a cadeia mecânica de frente a fundo com mãos pacientes. Examinou a bomba de combustível mecânica, o distribuidor, o sistema de ignição de 6 volts, as linhas de óleo, o eixo de transmissão e os parafusos de trava escondidos sob o chassi, buscando qualquer evidência de manipulação recente. Enterrado sob a transmissão, descobriu um mecanismo de trava forjado à mão, ligado por uma haste de aço, que corria diretamente até o compartimento funerário traseiro,
Uma ligação que nenhum engenheiro de fábrica jamais teria projetado. A descoberta lhe revelou algo que a plateia zombeteira lá em cima ainda não entendia, que o carro fora construído para nunca ligar, a menos que um mecanismo escondido atrás fosse aberto na sequência correta primeiro. Ele disse baixinho a Baltazar que aquilo não era mais simplesmente um velho carro funerário. Era um cofre com rodas, construído por alguém que queria seu segredo protegido muito depois de já não estar mais ali. Em vez de forçar os painéis de madeira traseiros, o que arriscaria destruir qualquer mecanismo escondido dentro deles, Ivo inclinou uma lâmpada de trabalho de lado sobre a superfície de Nogueira e estudou os padrões de desgaste deixados por décadas de toque cuidadoso e deliberado. 4 pequenos símbolos surgiram devagar do veio da madeira. Uma asa de pássaro, um farol, uma ponte e o numeral romano 12. Enquanto ele os traçava, Adélia Prescott, a chefe do arquivo histórico da empresa, por acaso estava catalogando registros antes da demolição programada do prédio, e os símbolos a perturbaram visivelmente no instante em que os viu. Ela revelou que o avô de Everaldo Whitmore havia operado ambulâncias e carros funerários nos anos antes de fundar a empresa de transporte da família, um detalhe conspicuamente ausente da história oficial dos Whitmore. Segundo os registros da empresa, a fortuna de Everaldo havia crescido a partir de um contrato militar, mas Adélia já lera cartas antigas sugerindo que o negócio existia bem antes de esse contrato jamais ter sido assinado. Cecília ficou visivelmente incomodada com a reabertura do passado, já que sempre acreditara que seu avô fora um homem ambicioso e frio, que colocava a empresa acima da própria família. Adélia trabalhava naquele arquivo, havia tempo suficiente para saber mais sobre a família Whitmore do que a própria família muitas vezes lembrava. E esse conhecimento já lhe custara caro mais de uma vez. Anos antes, depois de fazer perguntas demais sobre um conjunto de livros-razão desaparecidos, ela fora silenciosamente apresentada a um rígido acordo de confidencialidade, com o entendimento claro de que sua carreira dependia de assiná-lo sem discussão. Ela honrara esse acordo fielmente desde então, arquivando sua curiosidade junto com os documentos que era paga para proteger, não investigar. Parada ao lado de Ivo na luz fraca do galpão, observando-o traçar símbolos que ela quase esquecera que existiam, sentiu algo se mover dentro dela que estava adormecido havia muito tempo. Pela primeira vez em anos, dizer a verdade parecia menos um risco, e mais uma dívida finalmente vencendo. Ivo notou que os 4 símbolos entalhados correspondiam quase exatamente a 4 marcos espalhados por Porto Bragança, e suspeitou que marcavam uma rota específica, não mera decoração. Adélia localizou um velho mapa de transporte de 1949, e a rota da funerária da cidade até o Porto de Bragança passava diretamente pelos 4 locais gravados no carro. Voltando à leitura congelada do odômetro em 10.049 milhas, Ivo percebeu que o número não era distância aleatória alguma, mas provavelmente uma data escondida escrita como 1049, o 4 de outubro de 1949. Essa data batia com um grande incêndio que varrera a tecelagem de Porto Bragança, um desastre que destruíra inúmeros registros de emprego e escrituras de propriedade pertencentes aos trabalhadores que ali labutavam. Enquanto Ivo e Adélia juntavam essas peças, Norberto escutava de uma porta próxima e ligou discretamente para Ronaldo, insistindo que o Cadillac fosse retirado da propriedade antes do amanhecer, custasse o que custasse. Cecília começou a suspeitar que o tio escondia alguma coisa, ainda que não tivesse prova forte o bastante para confrontá-lo. O incêndio da tecelagem nunca havia realmente desaparecido da memória de Porto Bragança, mesmo décadas depois, já que quase toda a família antiga da cidade conseguia traçar algum parente até um chão de fábrica que já não existia mais. As crianças da escola local ainda aprendiam uma versão simplificada da história, que mencionava o incêndio, mas omitia o fato de que centenas de trabalhadores perderam suas economias e provas de propriedade numa única noite. Moradores mais velhos às vezes mencionavam o episódio de passagem, da forma como as pessoas falam de uma velha ferida que sarou torta, sem nunca saber todo o peso do que realmente fora tirado de suas famílias. Ivo achou estranho que um desastre tão central para a identidade da cidade nunca tivesse sido ligado, até então,
a ascensão repentina de uma de suas famílias mais ricas. Ajoelhado sob o carro mais uma vez, Ivo encontrou uma pequena placa de latão parafusada na parte de baixo do assoalho, quase invisível sob décadas de sujeira. Gravada em sua superfície, havia uma única frase que guiaria tudo o que se seguiria naquela longa e difícil noite. Dizia simplesmente que o carro só despertaria quando a verdade tivesse sido colocada de volta em seu devido lugar, uma frase que parecia menos uma nota de engenharia e mais uma promessa deixada por alguém que temia ser esquecido. Mais tarde naquela noite, enquanto Ivo e Baltazar vasculhavam as prateleiras do depósito atrás de uma peça de reposição, a energia do galpão caiu sem aviso. Uma figura vestida com um macacão de proteção deslizou por uma porta lateral, desconectou a linha de combustível e começou a despejar um composto corrosivo diretamente no carburador, antes que Ivo voltasse a tempo de sentir o cheiro forte de produto químico e detê-lo. Ele arrancou o carburador antes que o composto pudesse se espalhar mais fundo no motor, salvando o bloco de uma ruína certa, enquanto o intruso fugia pela mesma porta lateral sem ser notado. As câmeras de segurança, descobriu-se depois, haviam sido desativadas usando um código de acesso administrativo, provando sem dúvida que quem sabotara o carro tinha autoridade real dentro da empresa. Cecília quis chamar a polícia imediatamente, mas Norberto a convenceu a não fazê-lo, avisando que qualquer escândalo antes da próxima assembleia de acionistas poderia prejudicar irreparavelmente a reputação da empresa. Ivo reconheceu a manobra pelo que era, uma tentativa deliberada de atrasar qualquer investigação que pudesse expor alguém próximo à família. Baltazar chegou momentos depois de o intruso fugir e encontrou Ivo ainda ajoelhado sobre o carburador arruinado, as mãos tremendo levemente de quão perto o dano chegara de terminar o que 30 anos de descaso não haviam conseguido. Sem que lhe pedissem, Baltazar buscou um carburador de reposição numa prateleira de peças recuperadas que guardava discretamente por razões que já não sabia explicar por completo, peças que um dia imaginara nunca mais serem úteis. Segurou a lâmpada de trabalho firme, enquanto Ivo reconstruía o sistema de combustível do zero, e em algum ponto daquele silêncio compartilhado, seu ceticismo finalmente cedeu lugar a algo mais próximo do respeito. Ela admitiria depois, ainda que só uma vez, que ver um estranho arriscar tudo para salvar um carro em que mais ninguém acreditava ou lembrara, porque um dia amara máquinas, antes que 2 décadas vendo-as serem descartadas, tivessem desgastado esse sentimento. Cecília optou por ficar no galpão e observar o restante do concerto ela mesma, em vez de deixá-lo inteiramente nas mãos de Ivo. Enquanto ele trabalhava, ela o observou fabricar uma ferramenta improvisada com uma mola velha e um pedaço de haste de latão, e finalmente perguntou por que um homem com sua habilidade evidente se via reduzido a consertar empilhadeiras por diária. Ivo lhe contou sem amargura que havia trabalhado numa respeitada oficina de restauração antes de descobrir que o dono substituía peças originais por falsificações e depois vendia os carros prontos por milhões. Quando Ivo se recusou a assinar embaixo daquela fraude, o dono o culpou publicamente pelo engano, custando-lhe tanto o emprego quanto a reputação profissional numa única semana. Cecília percebeu em silêncio, sem dizer nada em voz alta, que Ivo também já havia sido punido por escolher a verdade, em vez da conveniência, tal como o homem cujo segredo agora estava trancado dentro daquele carro à frente deles. Pouco depois, Ivo finalmente soltou o mecanismo de trava do eixo de transmissão, só para descobrir que ele ainda estava ligado a uma segunda trava escondida atrás do painel traseiro, o que significava que o perigo estava longe de acabar. Ele avisou Baltazar e Cecília de que, se o motor fosse ligado antes de essa última trava ser aberta na ordem correta, um pino de aço escondido quebraria a engrenagem do comando de válvulas além de qualquer conserto, destruindo qualquer esperança de reviver o carro de vez. Com apenas 6 horas restantes antes do leilão marcado, nenhum deles ainda sabia como abrir aquele último mecanismo com segurança, e o peso do prazo apertava mais a cada minuto que passava. Bem no fundo do arquivo naquela noite, Adélia encontrou um velho diário de bordo que pertencera a Everaldo Whitmore décadas antes, as páginas quebradiças, mas ainda legíveis. O registro do 4 de outubro de 1949
mostrava que Everaldo fora escalado para levar o corpo de um operário da tecelagem até o cemitério naquela noite. Ainda assim, o mesmo diário revelava que ele havia retornado à tecelagem em chamas 3 vezes separadas antes do amanhecer. Recortes antigos de jornal confirmavam que o incêndio devastara a fábrica, apagando salários e registros de propriedade pertencentes a dezenas de trabalhadores imigrantes que haviam passado anos acumulando pequenas cotas na empresa que os empregava. Ivo raciocinou que Everaldo devia ter usado o carro funerário para retirar algo valioso da fábrica enquanto ela queimava, já que ninguém pensaria em revistar um veículo que já carregava um caixão. Cecília, ainda cautelosa, sugeriu que seu avô talvez tivesse simplesmente usado o caos do incêndio para roubar para si mesmo, em vez de proteger alguém. A busca de Adélia continuou noite adentro, e o que ela encontrou em seguida responderia a essa pergunta com muito mais clareza do que qualquer um dos dois esperava. Enterrada entre correspondências antigas, Adélia descobriu uma carta nunca enviada, escrita por um homem chamado Sátiro Redick, que havia servido como contador-chefe da tecelagem antes do incêndio. A carta revelava que o dono da fábrica planejara queimar deliberadamente os registros da empresa para se apoderar dos fundos de pensão e das cotas de trabalhadores legalmente devidas a centenas de empregados. Sátiro havia pedido a Everaldo que contrabandeasse os verdadeiros documentos financeiros para fora do prédio antes que o incêndio pudesse destruí-los, confiando que um carro funerário saindo da cena não despertaria suspeita nem da polícia, nem dos guardas particulares do dono da fábrica. Cecília sentou-se em silêncio atônito ao absorver a possibilidade de que a fortuna de sua família não fora construída sobre um roubo, afinal, mas sobre uma promessa que Everaldo cumprira para proteger bens que pertenciam de direito a trabalhadores que sobreviveram ao desastre. Avo voltou aos 4 símbolos entalhados no painel traseiro, percebendo finalmente que não eram apenas um mapa, mas uma sequência de instruções físicas deixadas para quem tivesse paciência de segui-las. Girando a asa de pássaro para a esquerda, pressionando o farol para dentro, puxando o símbolo da ponte para baixo e girando o botão final exatamente 12 encaixes, o compartimento escondido finalmente se abriu diante deles com um clique. Dentro, porém, não encontraram nenhuma pilha de documentos valendo milhões, apenas uma pequena chave de latão e uma fotografia desbotada de Everaldo ao lado de dezenas de operários da tecelagem, todos sorrindo de um jeito que sugeria confiança, não medo. Escrita no verso daquela fotografia, havia uma frase curta que recolocava tudo o que haviam descoberto até então em outra perspectiva, afirmando claramente que a prova nunca estivera escondida dentro do caixão, mas dentro do próprio coração da máquina. A própria fotografia contava sua história silenciosa assim que Adélia a examinou de perto sob luz melhor. Os trabalhadores ao redor de Everaldo tinham as expressões exaustas e esperançosas de gente que sobrevivera a algo que nunca esperara atravessar, parados juntos de um jeito que sugeria gratidão, não obrigação. Vários rostos batiam com nomes de uma lista encontrada depois dentro do motor. Mulheres e homens cujos descendentes provavelmente ainda viviam em algum lugar de Porto Bragança ou perto dali, sem ideia de que suas famílias um dia tiveram direito a uma participação numa empresa que cresceria até virar um império regional. Cecília estudou a fotografia por um longo tempo, procurando no rosto do avô a frieza que sempre associara a ele, e encontrando em vez disso um cansaço que parecia muito mais peso carregado do que ambição. Ela percebeu, a primeira vez que o via parecer um homem que de fato tivera medo de alguma coisa. Ivo remoeu essa frase na cabeça e concluiu que a verdadeira evidência devia estar escondida no próprio bloco do motor, não no compartimento traseiro. Pesando o bloco com as mãos, notou que ele carregava quase 9 quilos a mais de massa do que as especificações de fábrica permitiam, e uma placa atrás do coletor de admissão parecia ter sido fundida diferente de qualquer motor Cadillac padrão daquele ano. Remover essa placa em circunstâncias normais exigiria tirar o motor inteiro do chassi, uma tarefa sem chance realista de terminar antes do amanhecer. Lembrando da chave de latão encontrada no compartimento traseiro, Ivo vasculhou o compartimento do motor até achar uma fechadura escondida sob o emblema do Cadillac montado no capô, disfarçada tão bem
que nenhum inspetor em 30 anos jamais anotara. Quando girou a chave, um cilindro estreito de aço deslizou suavemente para fora de uma cavidade oca, construída diretamente dentro do coletor de admissão. Dentro do cilindro, encontraram um rolo de microfilme, certificados de ações originais, uma lista com o nome de 312 trabalhadores, uma escritura formal de fideicomisso e uma carta trazendo tanto a assinatura de Everaldo Whitmore quanto o selo de Sátiro Redick, com o carimbo do Banco Fiduciário de Porto Bragança. Os documentos revelavam que Everaldo nunca fora de fato dono das ações originais da empresa, mas atuara como fiduciário responsável por administrá-las em nome dos trabalhadores da fábrica e seus herdeiros de direito. Ao longo de décadas, aquelas ações modestas haviam crescido silenciosamente até se tornarem a própria fundação sobre a qual o grupo Whitmore agora se erguia, o que significava que a fortuna da empresa nunca pertencera inteiramente à família Whitmore. Se os documentos ainda tivessem validade legal, uma parcela significativa da corporação que Cecília agora liderava pertenceria legalmente a famílias que jamais souberam que tal direito existia. As implicações iam muito além de um simples constrangimento matinal para o nome da família Whitmore, já que divisões inteiras do grupo Whitmore, incluindo várias propriedades hoteleiras lucrativas e um portfólio de imóveis históricos, poderiam reverter em parte, legalmente, para descendentes espalhados pelo país, caso um tribunal algum dia validasse a escritura de fideicomisso exatamente como escrita. Advogados corporativos passariam meses desemaranhando quanto do valor moderno da empresa remontava àquelas ações originais, mas mesmo uma estimativa conservadora sugeria um número na casa das centenas de milhões de reais. Cecília entendeu, parada naquele galpão bem antes do amanhecer, que já não estava simplesmente decidindo o destino de um carro velho, mas decidindo se a fortuna inteira de sua família sobreviveria ao contato com sua própria origem verdadeira. Norberto chegou bem quando o cilindro foi aberto, insistindo que os papéis eram velhos demais para provar qualquer coisa, e exigindo que o departamento jurídico tomasse posse imediata deles. Ivo se recusou a entregar o cilindro a Norberto, sentindo corretamente que os documentos jamais sobreviveriam intactos ao contato com ele. Cecília ficou presa entre proteger a reputação pública da família e honrar uma evidência que poderia desfazer tudo o que seu avô construíra, e por um longo momento não disse absolutamente nada. No fim, ordenou que os documentos fossem lacrados, chamou um tabelião independente e pediu que representantes do arquivo estadual viessem verificar sua autenticidade antes que qualquer um os tocasse de novo. Norberto a avisou asperamente que essa decisão sozinha poderia lhe custar o cargo de CEO que ela levara anos para conquistar. Cecília respondeu calmamente que manter o posto por meio de uma mentira seria uma perda muito maior do que perdê-lo pela verdade. E apesar do perigo, ela ainda não havia cumprido sua promessa mais importante, que era ajudar Ivo a colocar aquele motor para funcionar antes das 8 horas. Com pouco mais de 2 horas restantes, Ivo voltou toda a atenção ao motor e enfrentou a real dimensão de décadas de descaso. A bomba de óleo perdera toda a pressão. A fiação apodrecera em vários pontos. O quarto pistão estava completamente travado. O distribuidor estava gravemente fora de fase. Sedimento entupia o tanque de combustível. Uma linha de vácuo rachara ao meio e o acoplamento do eixo de transmissão fora removido por completo. Em vez de perseguir a perfeição, Ivo estreitou o foco a 3 essenciais que ainda podiam trazer o motor de volta à vida a tempo: restaurar a pressão de óleo, reconstruir o caminho da ignição e alimentá-lo com combustível limpo de um tanque auxiliar que montou à mão. Balthasar e Cecília trabalharam ao lado dele sob sua direção, e Cecília, ainda vestida para uma sala de reunião naquela manhã, tirou o paletó caro sem reclamar e segurou uma lâmpada de trabalho firme enquanto limpava conectores corroídos ela mesma. Ronaldo apareceu sem avisar com um guincho, anunciando que o leilão fora antecipado, enquanto Norberto citava uma decisão emergencial do conselho exigindo que o Cadillac fosse removido imediatamente. Norberto se plantou bem na frente do para-choque dianteiro do Cadillac, como se sua mera presença pudesse deter o que já estava em movimento, insistindo em voz alta que continuar o concerto violava o procedimento correto
e expunha à empresa a responsabilidade desnecessária. Cecília estudou o tio por um longo momento, notando pela primeira vez o quanto ele evitava cuidadosamente olhar diretamente para o carro, como se até mesmo um olhar pudesse revelar algo que ele não podia se dar ao luxo de mostrar. Ela pensou na gota de óleo fresco que Ivo mencionara ter encontrado no chão de concreto, nas câmeras desativadas, na agenda apressada do leilão e na urgência súbita de remover um veículo que todos insistiam ser inútil havia 30 anos. Nada daquilo somava inocência, e ela já não estava disposta a fingir o contrário só para manter a manhã tranquila. Cecília usou sua autoridade como executiva-chefe para suspender a remoção do veículo por 30 minutos, comprando a Ivo apenas o tempo suficiente para terminar o que começara. Ele instalou o distribuidor reconstruído, girou o virabrequim à mão e usou óleo penetrante para soltar devagar o pistão travado sem forçá-lo. A primeira tentativa de ligar o motor falhou completamente, produzindo apenas um clique seco e oco. A segunda tentativa produziu um estampido curto e agudo antes de o motor morrer de novo, e Ronaldo riu alto, chamando aquilo de prova final de que uma máquina morta havia 4 décadas jamais voltaria de verdade. Ivo escutou atentamente aquele som moribundo e percebeu que o problema não era combustível nem faísca, e sim um comando de válvulas, exatamente um dente fora de alinhamento, uma falha que seu ouvido captou muito antes de qualquer ferramenta de diagnóstico conseguiria. Trabalhando inteiramente por tato e som, ajustou manualmente o ponto de ignição sem a ajuda de um único instrumento moderno. Com 2 minutos restantes antes das 8, Ivo deu um aceno silencioso a Cecília e pediu que ela mesma girasse a chave. O motor sacudiu violentamente, tossiu uma nuvem de fumaça preta e então se acomodou num rugido profundo, constante e potente que preencheu cada canto do galpão. A sala inteira caiu em silêncio absoluto, todos ali presentes, atônitos demais para falar. Depois de 30 anos de silêncio, o carro funerário finalmente voltara à vida, e o som daquele motor parecia menos maquinário e mais um coração batendo de novo depois de décadas de imobilidade. Enquanto o motor funcionava, um último mecanismo sob o painel se abriu sozinho com um clique, revelando uma pequena placa de prata gravada com os nomes de todos os 312 trabalhadores que Everaldo um dia protegera. Em poucos dias, arquivistas estaduais confirmaram que os documentos, o selo do banco e o rolo de microfilme eram inteiramente autênticos, datados precisamente de 1949. Um historiador automotivo verificou de forma independente que o Cadillac era o único veículo sobrevivente de seu tipo, já convertido num cofre mecânico secreto construído para proteger provas pertencentes a trabalhadores comuns. O verdadeiro valor do carro, explicaram, vinha de muito mais do que sua idade ou raridade isoladas. Era um carro funerário série 75 sob encomenda, com um trem de força quase intocado desde 1949, equipado com um mecanismo de cofre mecânico único, encontrado em nenhum outro veículo registrado. Carregava uma ligação direta com o incêndio da tecelagem de Porto Bragança, guardava provas capazes de alterar a história de propriedade de uma grande corporação e permanecia como símbolo duradouro do esforço de um homem para proteger os direitos de mais de 300 trabalhadores. Sua procedência permanecera intacta dentro de uma única família por gerações, e ele fora restaurado sem sacrificar um único detalhe histórico original. Um fundo de preservação e um Museu Nacional fixaram juntos um valor preliminar de seguro de 13 milhões de reais para o veículo, um número que atordoou todos que um dia o haviam descartado como sucata. Ainda assim, Cecília revelou que a verdade ia mais fundo do que a avaliação sugeria. Já que Norberto e Ronaldo sabiam parte do segredo desde o começo, os dois haviam discretamente arranjado comprar o Cadillac por meio de uma empresa de fachada pelo valor de sucata, com a intenção de desmontá-lo em particular e destruir toda a evidência escondida ali dentro antes que qualquer outra pessoa pudesse achá-la. Adélia produziu e-mails internos provando que Norberto havia pessoalmente ordenado o apagamento das imagens de segurança e pressionado forte para antecipar a data do leilão sem explicação.
Ronaldo tentou deixar o prédio discretamente assim que os e-mails vieram à tona, mas a segurança da empresa o deteve antes que alcançasse a porta. Norberto acusou Cecília de destruir o legado da família com sua honestidade imprudente, e ela respondeu sem hesitar que legado nunca fora algo que a família de fato possuísse, e sim uma responsabilidade que simplesmente lhes fora confiada para proteger. Em poucas horas, o Conselho de Administração suspendeu Norberto do cargo e abriu uma investigação independente sobre tudo o que ele havia feito. A notícia da descoberta se espalhou por Porto Bragança mais rápido do que qualquer comunicado de imprensa conseguiria administrar. Passada entre vizinhos, que lembravam de avós um dia empregados na velha tecelagem, muito antes de ela fechar para sempre. Várias famílias começaram silenciosamente a comparar os sobrenomes da lista de Ivo com nomes ainda registrados em cemitérios locais e livros paroquiais, juntando conexões que os advogados da empresa depois teriam de verificar formalmente. A Casa de Leilões de Ronaldo, outrora considerada o nome mais confiável em avaliação regional de veículos, se viu alvo de uma revisão formal depois que provas confirmaram que ele deliberadamente subavaliara o Cadillac para proteger seu próprio arranjo com Norberto. Colegas que um dia respeitaram seu julgamento se afastaram depressa, relutantes em se associar a um escândalo envolvendo história de trabalho roubada e um encobrimento corporativo que se estendia por décadas. Para um homem que construíra toda a reputação em parecer infalível, o desmoronamento se provou muito mais rápido do que qualquer um, inclusive o próprio Ronaldo, parecia preparado para enfrentar. Cecília optou por realizar uma coletiva de imprensa no próprio galpão antigo, de pé bem ao lado do Cadillac recém-restaurado, enquanto acionistas, repórteres e autoridades estaduais se reuniam para ouvi-la falar. Ela revelou por completo os documentos de 1949, admitindo publicamente que o grupo Whitmore fora parcialmente construído sobre bens que um dia pertenceram a 312 trabalhadores e suas famílias. Em vez de deixar o assunto se arrastar por anos de litígio custoso, propôs criar a Fundação Fiduciária de Porto Bragança, transferindo de imediato uma parcela significativa das ações da empresa para ela e lançando uma busca formal pelos herdeiros legítimos dos trabalhadores. Prometeu ainda financiamento para a preservação da história trabalhista local, a conversão do velho galpão num museu industrial público, com o Cadillac exposto no centro, e a divulgação completa de todo o registro remanescente da família Whitmore. As ações da empresa caíram bruscamente já no primeiro dia, e vários conselheiros pediram abertamente sua renúncia. Apesar da pressão, muitos dos maiores acionistas da empresa acabaram por apoiá-la, reconhecendo que a transparência agora pouparia a corporação de um processo capaz de destruí-la por completo anos depois. A imagem pública de Cecília mudou quase da noite para o dia, transformando-se de uma executiva fria e reservada em uma líder disposta a sacrificar o próprio poder para corrigir um erro enterrado por gerações. Ela passara anos acreditando que a compostura herdada depois da morte do próprio pai era uma forma de força, um jeito de provar que a emoção jamais poderia voltar a guiar uma decisão que importasse. Parada diante das câmeras naquele dia, admitindo que a fortuna de sua família se apoiava em parte numa promessa feita a estranhos, ela entendeu pela primeira vez que compostura construída sobre silêncio não era força alguma, apenas um tipo mais quieto de medo. O alívio que sentiu depois a surpreendeu mais do que a crítica, como se algum velho peso que carregava sem nome finalmente tivesse sido posto no chão. Ela agradeceu a Ivo abertamente diante das câmeras, admitindo que um dia o descartara como nada além de um consertador temporário por causa das roupas gastas e das circunstâncias modestas. Ivo não pediu nenhuma grande recompensa em troca, solicitando apenas que o nome de Everaldo e os nomes de todos os 312 trabalhadores fossem exibidos com igual honra, já que ninguém constrói história sozinho. Cecília concordou sem hesitar, e dias depois entregou a Ivo um envelope que não continha o cheque que ele esperava. Dentro estava a escritura do próprio galpão antigo, transferida integralmente para o nome dele. Repórteres desceram sobre Porto Bragança por semanas depois, ansiosos para transformar Ivo no centro de uma manchete feel-good sobre um homem comum
que descobrira uma riqueza extraordinária. Ele recusou quase todo pedido de entrevista, insistindo que a história nunca fora realmente dele e que o crédito pertencia por direito a 312 pessoas cujos nomes quase haviam desaparecido por completo da memória. Quando um veículo nacional lhe ofereceu uma quantia considerável por direitos exclusivos sobre sua história, ele pediu, em vez disso, que o dinheiro fosse redirecionado para a fundação que Cecília acabara de criar, um pedido que surpreendeu até ela mesma. A recusa silenciosa de Ivo em capitalizar sobre sua própria descoberta fez mais para convencer acionistas céticos da sinceridade de Cecília do que qualquer comunicado preparado pelo departamento de comunicação da empresa jamais conseguiria. 6 meses depois, o galpão abandonado havia se transformado no Centro Mercedes de Restauração e Arquivo de Porto Bragança, com Ivo servindo como diretor técnico. Ele se recusou a administrar o lugar como uma oficina de luxo para colecionadores ricos, escolhendo, em vez disso, 3 missões claras que guiariam tudo o que o centro fazia. Restauraria veículos históricos usando peças e documentação originais e honestas. Treinaria mecânicos adultos buscando reconstruir a carreira depois de reveses. E preservaria veículos ligados à história mais ampla do trabalho brasileiro. Cecília permaneceu como executiva-chefe depois de uma votação decisiva dos acionistas, reestruturando a empresa, removendo Norberto permanentemente do conselho e estabelecendo uma divisão de ética independente, respondendo diretamente aos acionistas em vez de ao próprio gabinete dela. Norberto enfrentou uma investigação formal por fraude, sabotagem e conspiração para destruir documentos históricos, enquanto Ronaldo perdeu a licença de leiloeiro assim que a evidência da empresa de fachada se tornou registro público. O programa de treinamento do centro preencheu sua primeira turma em poucas semanas, atraindo homens e mulheres que haviam passado anos alternando entre empregos temporários depois que as indústrias ao redor deles silenciosamente desapareceram. Ivo os ensinou do mesmo jeito que sempre trabalhara, insistindo que aprendessem a escutar uma máquina antes de confiar em qualquer tela de diagnóstico para explicá-la. Sua filha voou até lá para a cerimônia de abertura, ficando quieta perto do fundo da multidão, observando o pai falar a uma sala cheia de estranhos com mais confiança do que ela jamais o vira demonstrar à mesa da própria cozinha. Ela diria mais tarde que fora a primeira vez que realmente entendeu para o que todos aqueles anos de trabalho silencioso e ingrato estavam de fato construindo, mesmo quando nenhum dos dois conseguia nomear isso na época. O próprio Cadillac permaneceu segurado por 13 milhões de reais, mas Cecília recusou toda a oferta particular para comprá-lo, acreditando que vendê-lo a um colecionador rico apenas transformaria a história compartilhada de volta em posse particular de mais um homem rico. No dia da inauguração do museu, Ivo mesmo dirigiu o Cadillac para fora do galpão, o motor funcionando suave e constante sob ele. Ele deliberadamente deixara algumas das cicatrizes do carro visíveis, em vez de polir cada traço de idade, querendo que os visitantes vissem claramente que aquela era uma máquina um dia deixada para morrer e esquecida. Uma pequena placa montada na porta dizia simplesmente que o carro um dia carregara os mortos, mas no fim salvara o futuro dos vivos. Ao lado dele, Cecília admitiu que por anos havia entendido o avô completamente errado, acreditando que o silêncio dele vinha de vergonha, e não de proteção. Ivo lembrou-a gentilmente que honrar o passado não significava desculpar cada erro cometido por quem viera antes. Significava terminar a responsabilidade que eles próprios nunca tiveram chance de completar. Cecília perguntou por que ele nunca cogitara vender o carro, já que propriedade e autoridade tinham sido efetivamente colocadas em suas mãos. Ivo respondeu que um carro valendo 13 milhões de reais podia tornar uma única pessoa rica por toda a vida, mas uma história preservada intacta podia ensinar a milhões de pessoas o valor duradouro da honestidade. Juntos, dirigiram o Cadillac ao longo de sua rota original de 1949, passando pelo marco entalhado da asa de pássaro, pelo farol, pela ponte de Porto Bragança e pelas ruínas da velha tecelagem, desta vez sem carregar nenhum caixão e nenhum segredo escondido. Historiadores locais trabalharam por meses rastreando descendentes dos 312 trabalhadores, eventualmente localizando parentes em cidades de 4 estados diferentes,
vários dos quais nunca haviam ouvido o nome Whitmore mencionado em conexão com a própria história familiar. Alguns chegaram céticos, desconfiados de uma empresa rica, de repente ansiosa para reparar após 7 décadas de silêncio, e Cecília fez questão de conhecer cada família pessoalmente, em vez de delegar a tarefa a uma equipe de comunicação. Os primeiros pagamentos da fundação saíram discretamente sem nenhum anúncio, acompanhados de cópias dos documentos originais, para que cada família pudesse ver a prova exata por si mesma, em vez de simplesmente aceitar a palavra da empresa. Adelia observou em particular que era a primeira vez em gerações que o nome Whitmore se associava a manter uma promessa e não a guardar um segredo. Em vez disso, o carro levou Cecília e Ivo até uma reunião memorial em homenagem aos trabalhadores que a história um dia tentara apagar por completo. Ivo estacionou o Cadillac na beira da praça e desceu devagar, observando descendentes dos 312 trabalhadores se reunirem perto de uma parede coberta por um tecido que logo cairia. Alguns tinham viajado um dia inteiro para comparecer, carregando fotografias antigas de família e rostos que traziam uma quieta semelhança com os estranhos retratados ao lado de Everaldo Whitmore, décadas antes. Adelia ficou perto da frente com uma pasta de documentos verificados em mãos, pronta para responder a qualquer um que quisesse ver a prova por si mesmo, em vez de simplesmente aceitar a palavra de uma empresa. Baltazar, já não mais o gerente cético de galpão que um dia avisara Ivo a ficar longe do carro, dirigira 3 horas desde a casa da filha, só para estar ali quando o tecido finalmente caísse. A história se encerrou com o som profundo do motor do Cadillac ecoando pela praça da cidade, enquanto os nomes de todos os 312 trabalhadores apareciam um a um numa parede memorial recém-inaugurada. O Cadillac, valendo 13 milhões de reais, nunca fora valioso simplesmente por um dia ter pertencido a uma família bilionária. Era valioso porque provava que a verdade ainda podia voltar à vida, contanto que uma pessoa paciente permanecesse disposta a escutar.